Nesse ano, o Doctor Who teve apenas um episódio. Como você deve lembrar, foi o episódio Resolution e ele foi sobre Daleks. Na verdade, sobre um Dalek só. E durante esse ano eu fiquei pensando em coisas que eu poderia fazer aqui pro canal, que eu pudesse falar sobre coisas relacionadas também com a série, que eu pudesse conectar com as coisas que a gente assistiu sobre a 11ª temporada e tal. E aí eu lembrei, Resolution, o episódio de Daleks, foi o primeiro episódio de Dalek da Jodie Whittaker, é aquela coisa, aquela expectativa, primeiro episódio de Dalek também da nova era da série com o Chris Chibnall. E então, em tudo isso também, aí em 9 de março de 1997, o Terry Nation, que foi o criador dos Daleks, se você lembra, o Terry Nation, em 1963, ele introduziu os Daleks na série. Foi aquela coisa que todo mundo duvidava, porque a série era para ser uma série muito bem mais sobre ensinar coisas do que monstros e alienígenas esquisitos, como eram os Daleks. Eles não queriam coisas assim. Mas o pessoal ficou louco naquela época, né? Em 1963 os Daleks fizeram muito sucesso e foi por causa do Terry Nation. E aí me veio essa ideia, por que não fazer um vídeo sobre os 5 episódios favoritos de Daleks, na minha opinião, claro, tirando Resolution dessa equação, porque ele é um episódio novo ainda aí, que a gente precisa digerir melhor, então eu não queria falar sobre ele por enquanto. Então são 5 episódios favoritos de Daleks, na minha opinião, que vieram antes de Resolution. Então, desde a era do Russell T Davies até o fim da era do Moffat. E aqui são os meus 5 episódios favoritos. Começando pelo 5º favorito, que foi um episódio muito legal, porque teve a expectativa para a 7ª temporada, como seria tudo aquilo. E o Asylum of the Daleks trouxe essa ideia bem diferente. Assim, tem coisas que eu não concordo com o episódio, que aquela coisa do relacionamento da Amy e do Rory de se separar não fez sentido nenhum no negócio, mas tirando isso, eu achei legal a ideia do planeta em que os Daleks jogam, aqueles Daleks que enlouqueceram ou que estão, sei lá, tipo um lixão de Daleks, e aí tem todo esse terror dos Daleks. Foi introduzido também aquele negócio que quebra a cabeça da pessoa e sai o olho do Dalek pela testa. Então é um episódio muito bom, e ainda introduziu a Clara, que foi uma surpresa para todo mundo, como ela apareceu como a Oswin, aí teve todo aquele plot twist e foi muito interessante. Foi um dos melhores inícios de temporada que eu já vi, tirando esses detalhezinhos que eu comentei. Então Asylum of the Daleks está em 5º lugar como um dos meus favoritos episódios de Daleks até agora. E aí a gente vem para o 4º lugar, que é o Into the Dalek, que a gente continua na era do Steven Moffat aqui. O Into the Dalek trouxe também, é o primeiro episódio de Dalek do Peter Capaldi, e ele trouxe essa ideia bem inovadora de você não luta contra os Daleks fora, mas você luta dentro dele e conhece como funciona, como o Dalek funciona lá dentro. Então é uma luta mais interna, e tem toda essa questão de o Dalek tem um negocinho ali que faz ele ser bom e tem um negocinho que faz ele ser ruim. Tipo, no organismo dele, um negócio que bloqueia tudo isso. E aí tem toda essa questão do episódio sobre essa relação de um bom Dalek com o Doutor sendo um bom homem, que era toda essa questão da 8ª temporada. E eu gosto muito desse episódio. Então eles fizeram os personagens ficarem em miniatura, e eles entraram no Dalek. Foi uma coisa bem legal. E aí o Peter Capaldi, 12º Doutor, já dá o primeiro discurso bem forte dele, e é um episódio que ainda fica comigo, e ainda ele ganhou mais força ainda quando lá no final da era do Peter Capaldi o Rusty reaparece como Dalek ali no Twice Upon a Time, que também dá uma boa relação entre os dois. Tipo, ele se questionava se era um homem bom, e lá no final ele mostra, tipo, o encerramento dessa jornada em que ele aceita que ele
salva o universo, salva as pessoas, bem bonito e bem poético. Então, Into the Dalek fica em quarto lugar. E aí em terceiro lugar, bem parecido com o Dalek, bem parecido com o Resolution também, mas esse é o supra-sumo, é o episódio de Dalek, não o primeiro episódio, na minha opinião, mas ainda em terceiro lugar, aquele episódio Dalek, que é com o Christopher Eccleston, o Nono Doutor, a Rose, e eles têm o primeiro encontro com o Dalek na primeira temporada, e tem toda aquela coisa da Guerra do Tempo e todo esse plot que foi introduzido, e como era o primeiro episódio de Dalek naquela época, um Dalek só tocando terror lá no lugar e sendo extremamente aterrorizante, e foi um dos episódios mais tensos de Dalek até hoje, assim. E aí você vê toda essa relação do Doutor com o Dalek, como tem toda essa história por trás, e o Christopher Eccleston aí ele se mostra realmente como ele é feito para interpretar aquele papel naquele momento, que ele interpreta de um jeito extremamente emocional e com raiva também, e é incrível esse episódio. Então Dalek fica em terceiro lugar como um destaque de sempre, assim, na era do Russell T Davies, e até hoje, de tantos anos da série, continua sendo um dos melhores. Em segundo lugar, ainda no Christopher Eccleston, ele teve os melhores episódios de Daleks, na minha opinião. Russell T Davies gostava muito de fazer finais de temporada com Daleks, e aqui em Bad Wolf e The Parting of the Ways, a gente vê esse encerramento com os Daleks voltando, e é aquela coisa grandiosa, porque é a primeira vez tem muitos Daleks, não é só apenas um. A gente foi introduzido nesse episódio Dalek com apenas um Dalek, e depois a gente descobre que tem muito mais, não é o último Dalek da história do universo. Então aí ele fecha com essa história incrível, encerramento do Bad Wolf e toda aquela coisa, que tinha dicas e tal sobre quem era o Bad Wolf, não sei o que, e aí tem todo esse plot dos Daleks e essa luta da Rose também para conseguir ajudar o Doutor, e aí a gente tem o Jack também em toda essa loucura. E é simplesmente um episódio incrível de Dalek, assim, e fica como um dos melhores para mim ainda, porque ele é tenso, tem toda aquela ação e aventura, e deixa os Daleks muito aterrorizantes mesmo. E por fim, em primeiro lugar, e aqui é uma coisa que é bem pessoal mesmo, porque eu gosto muito desses episódios, que são The Magician's Apprentice e The Witch's Familiar, que eles são episódios duplos da nona temporada. Como sempre, a nona temporada foi a melhor temporada até hoje na história de Doctor Who. E então esse eu gosto muito, porque o que a gente tem aqui? A gente tem o 12º Doutor se soltando mais, já sendo um Doutor bem diferente do que a gente viu na 8ª temporada. Tem a Missy voltando já no primeiro episódio, tem Daleks, Davros, então é uma união de tudo, assim, e não é aquele teu típico episódio de Dalek que é Dalek matando todo mundo, mas é uma coisa bem mais filosófica e de conversa, que é o Doutor e o Davros conversando ali. E aí tu tem Daleks em Skaro e toda aquela coisa, o Doutor indo para Skaro e não os Daleks invadindo a Terra ou alguma coisa assim, e muda a perspectiva, né? A gente não tem aquela coisa tão assassina dessa vez, mas uma coisa em que existe um plot mais contra o Doutor em si, e para conseguir algo dele, e a gente vê essa relação de amizade até entre o Davros e o Doutor, que são velhos inimigos, e ficam nessa conversa, assim, também naquela ideia de que nem tudo é preto no branco, né? Nem tudo é o mundo, as coisas ali são um pouco mais cinzas, a relação é mais cinza do que só preto e branco. E daí a gente vê o Davros criança, e como ele acabou se tornando dessa forma, e como a gentileza foi gentileza não, como como é Mercy, que eu esqueci a tradução de Mercy. Como é que é Mercy? Os Daleks pedindo para eles serem poupados, né? Que daí teve no vocabulário deles lá com o Davros em criança e o Doutor ensinando o Davros criança até compaixão. E aí tem toda essa ideia da compaixão que é bem interessante, e que muda um pouco a perspectiva das coisas no episódio. Então por isso que eu acho The Magician's Apprentice e The Witch's Familiar os melhores episódios de Daleks até agora.
E aí tem o Resolution, que eu gostei muito também, mas eu já falei sobre ele no top 5 momentos sobre o Resolution, e vamos deixar ele esfriar um pouco mais, porque ainda não faz muito tempo que a gente assistiu. Mas é isso, diga você aí nos comentários qual é o episódio de Dalek que você prefere, o que você achou da minha lista, diga aí, você pode dizer. Abra conversa com os amiguinhos no comentário. É isso, então obrigado por assistir mais uma vez. Não esqueça de dar o like e se inscreva no canal. É isso, até mais.